E aí, seja muito bem-vindo de volta ao canal. E hoje a gente vai bater um papo sobre o Universo Energon com a resenha aí de Transformers Volume 1. Então, editor, roda a vinheta e vamos para nossa resenha. E aí, fala comigo, seja muito bem-vindo de volta ao canal Resenha 81. Se você não me conhece, meu nome é Thiago e hoje é dia da gente bater um papo sobre o primeiro volume de Universo Energon com o título Transformers, publicação aí da Panini Comics. Mas antes da gente partir para a resenha, vou fazer aqueles três pedidos que eu sempre faço, né? Se você está chegando no canal Resenha 81 agora, se inscreve no canal, ativa notificações para receber novos vídeos. Se você puder comentar e compartilhar, melhor ainda. Isso aí ajuda demais o engajamento do canal aqui no YouTube. E a gente está tentando manter uma média de um vídeo por dia aqui no canal. Então, eu te convido a conhecer o nosso projetinho aí. Clica aí e dá uma navegada no nosso canal para ver se você curte aí e se inscreve se você curtir, beleza? Desde já, meu muito obrigado e eu agradeço também por você estar aqui no vídeo para a gente poder bater o papo sobre esse quadrinho aqui hoje. Tranquilo? Então vamos lá, né? Vou fazer a resenha daquele jeito que eu sempre faço, tá, pessoal? Mostrar o editorial, aí a gente passa para a arte, para o roteiro e finaliza aí com a minha humilde opinião aí, beleza? Começando então pelo expediente, né? Nós vamos ter aqui, né, uma publicação da Panini Comics, Transformers Volume 1. Esse encadernado aqui, ele vai ser no formato americano, tá? Contendo 152 páginas e saiu num valor de R$19,90 em banca. Essa é a primeira capa, essa é a quarta capa. Lembrando que as capas, a capa, né, tem um verniz aplicado aqui no Optimus Prime e no título, né? E aqui atrás também tem um vernizinho aplicado aí no Optimus, tá? A capa é cartonada, a lombadinha é quadrada, né? É aquele encadernado clássico aí da Panini, né? Lombadinha quadrada e o miolo é o miolo couché colorido, tá legal? Vamos ressaltar aqui, né? Nesse encadernado vão estar compilados a série Transformers do volume 1 ao volume 6, que saiu lá fora pela Image Comics, tá? E o responsável pela arte e pelo roteiro é o Daniel Warren Johnson, né? Para quem não está familiarizado, esse autor ficou famoso aqui no Brasil um tempo atrás, né? Por aquele quadrinho Power Bomb. Ele também tem aquele Murder Falcon, né? Assassino Falcão Matador, se eu não me engano. E também pelo Extremity, né? Esses três quadrinhos aí que apresentaram esse autor e esse desenhista, né, aqui no mercado brasileiro, né? Eu tenho aqui da minha casa, se eu não me engano, eu tenho Power Bomb, mas ainda não li, tá? Então não posso dizer se ele mandou bem lá nessas três publicações, né? Eu posso dizer se eu gostei ou não desse encadernadinho aqui, tá? Então esse aí foi o editorial, né? Vamos dar uma olhadinha aí na arte do Daniel Warren Johnson, né? Eu curti a arte em alguns momentos, tá, pessoal? E não curti em outros, tá? Tem alguns momentos aqui que eu achei que a parte de luta ficou meio embaralhada, tá? Meio difícil de entender, tá? Eu pode ser opinião minha, né, no caso. Talvez você tenha gostado, tá? Mas em alguns momentos eu achei que ele se perde em alguns momentos de luta, tá? Acontece alguns cortes bem abruptos, né? Então você acaba perdendo ali a continuidade da batalha, tá? Não sei se é coisa minha, né? Provavelmente é coisa minha, né? É a minha opinião com relação à arte, tá? Mas eu achei que em alguns momentos aqui ele perde essa continuidade. Outra coisa também, em alguns momentos a arte é bem suja, tá bem carregada de cor, né?
Então também para quem não curtir esse tipo de arte também vai ficar um pouco incomodado, tá? Mas também tem excelentes cenas, tá? Por exemplo, essa aqui do Optimus atropelando aí um Decepticon, né? Na forma de carreta dele, né? Então, tipo assim, ele também manda bem em algumas artes, tá? Por exemplo, tem uma outra arte que também, vou até pegar ela, ó, o Optimus arrancando o próprio braço e usando como arma, né? Então, tipo assim, tem algumas cenas que é o Massa Velho mesmo, né? Aquela série Massa Velho. Aí em outras cenas, por exemplo, acontece isso, ó. É muita informação num quadro muito pequeno, tá vendo? Então, se você não estiver prestando atenção, você acaba perdendo a sua imersão aí no momento do quadrinho, né? Tem cenas bonitas também, tá? Por exemplo, o Optimus recuperado aqui, né? Fazendo um discurso breve aí, né? Então, tipo, quando ele precisa que a arte seja foda, mas quando ele resolve carregar muito, por exemplo, ó, outro quadro bem carregado, ó, tem alguns quadros bem carregados que você tem que prestar muita atenção para você não se perder. Mas por quê? Por causa da quantidade de coisas que está acontecendo e a quantidade de cor, né? Isso aí acaba atrapalhando um pouco. Tem alguns quadros bem carregados, tá vendo? Isso aí para mim foi um ponto negativo aí do trabalho do Daniel Warren Johnson, tá? E no final aqui nós temos algumas capas variantes, né? E a chamada aí para os próximos títulos do universo Energon, tá? Chamar atenção para essa capa aqui, ó, do Rafael Grassetti. Olha que Optimus Prime violento aqui, ó. Tá dando para vocês verem aí, ó, esse aqui. Olha que Optimus Prime legal, tá? Então essa aí foi a arte, tá? E o roteiro, né, pessoal? O que o Daniel Warren Johnson vai trazer para nós aqui, né? Como eu disse, ele é o desenhista e o roteirista. Ele vai trazer um HQ de busca, né? A história é simples, tá? É uma história que vai trazer desde o começo, aí, né? É a primeira vez que o Optimus Prime e os Decepticons e os Autobots eles vão ter contato com a Terra. E o Daniel Warren Johnson vai fazer esse contato desde o início mesmo, né? Tem algumas alusões aqui ao filme dos Transformers, né? Por exemplo, um personagem humano aqui, ele vai ter o sobrenome Witwick, mas não tem nada a ver com aquele personagem do filme, né? É uma outra vibe de personagem, né? Outro tipo de personagem. E nós teremos o que? Em uma nave chamada Arca, né, caiu na Terra um grupo de Decepticons e um grupo de Autobots que estariam lutando entre si. E você vai ter o Starscream como líder dos Decepticons e o Optimus Prime como líder dos Autobots. O Megatron não aparece, ele aparece só num quadro assim, finalizando uma história, mas ele não tem ação na história. E nós vamos ter o que? Os dois grupos buscando energia, né, Energon, e buscando peças para reativar os seus companheiros, né? Então você tem um grupo enorme de Decepticons, um grupo enorme de Autobots, eles precisam de matéria-prima, de metal para poder consertar os que estão desacordados, né? E eles precisam de Energon, que é a energia dos Transformers, né? E vai ter, os dois grupos vão estar em constante combate para poder angariar esses recursos, né? Tanto a parte de material mecânico quanto a parte de energia. Aqui o Optimus Prime já é o dono da matriz da liderança, né? Que é aquele é tipo um invólucro, né? Tipo uma bola de energia que ele guarda no peito dele, que todo líder dos Autobots usa, né? É o portador dessa matriz da liderança. Aqui o Optimus já é. E você vai ter o quê? Você vai ter o Optimus com alguns aliados
tentando sobreviver aos Decepticons, né? Como os Decepticons eles não têm muitos escrúpulos, né? E eles estão sendo liderados pelo Starscream, que é mais inescrupuloso ainda, eles vão acabar estando sempre num número maior, né? E quando eles não estão nesse número maior, eles fogem. Então eles sempre vão estar nessa constante dinâmica, né? Quando os Decepticons estão em maior número, eles atacam. Quando eles começam a perder, eles fogem. Aí os Autobots vão ali recolher seus cacos, recolher seus feridos e vão continuar tentando sobreviver, né? E nós teremos a participação de alguns personagens já conhecidos aí do universo dos Transformers, né? Nós temos o Optimus Prime, né, que é o líder, tá na capa aqui, né? Não é nenhum spoiler. Nós temos o Hatchet, nós temos o Jazz, né? Aí vai aparecer aquele Cliff Jumper, que são alguns personagens mais recorrentes aí do Transformers, né? O Bumblebee tem uma aparição rápida, mas ele não vai ter ação na história, né? E do lado dos Decepticons, os mais conhecidos é o Starscream, é o Devastator, nós temos o Shockwave, então você vai ter também alguns medalhões aí à frente, né, dos Decepticons. Aí você vai ter muito aquela dinâmica, né, o roteirista vai tomar aquela dinâmica de quando tem alguma destruição de robô, nunca é aquele robô conhecido, né? Por exemplo, você não vai ter apesar do Starscream levar a pior em alguns momentos, ele não vai ser destruído, ele vai ser ferido. Aí, por exemplo, o Shockwave vai ser ferido, mas ele não vai ser porque são os mais conhecidos, né? Então ele não quer perder aí esse ponto importante com quem gosta dos Transformers, né? Para quem já é mais apegado ao universo Transformers, para não perder alguns medalhões, né? Então ele vai usar esse artifício aí, tá? E os humanos, assim como nos filmes, né, os humanos estão aqui às vezes até para atrapalhar, tá? Mas você tem uma dinâmica legal aí do Optimus Prime com o Spike, que é o humano que acaba conhecendo primeiro, né? E depois com o pai do Spike, né? Aí o pai do Spike ele já vai ter uma ação, ele já vai ter um papel mais importante aí na história, tá? Mas os humanos eles realmente estão aqui como coadjuvantes de uma briga que é muito maior que eles, tá? Então você vai ter realmente uma grande porradaria entre robôs aí, com o intuito de quê? Com o intuito de Energon, né? De conseguir energia, Energon, e de conseguir peças para poder recuperar aqueles que estão fora de combate, né? Aí eles vão se recuperando aos poucos, né? Aos poucos os Decepticons vão trazendo de volta os seus membros e os Autobots também. Só que eles precisam desses dois recursos, né? Então, esse volume é o que? É os Transformers e os Decepticons atrás de recursos, tendo com os humanos aí como coadjuvantes nessa grande busca aí dos dois grupos. Tá legal? Então, esse é o roteiro aí de Transformers, tá? E a minha opinião, tá, pessoal? Sendo bem sincero, é uma revista ok, tá? Transformers Volume 1 é uma revista ok. Tirando o fato da arte, que tem alguns momentos, como eu disse, ela faz você se perder nos quadros devido a muita coisa acontecendo, o Daniel Warren Johnson, ele entrega uma aventura legal, tá? É uma aventura onde você vai ter aquele começo, meio e fim mesmo. Você consegue entender o que está acontecendo ali, você consegue entender alguns sacrifícios, você consegue entender o que eles estão buscando. Então é uma HQ ok. Não é nada espetacular, mas é um começo legalzinho, tá? Para quem gosta de Transformers, vai curtir. E o interessante é que é realmente mostrando ali como se fosse um novo recomeço mesmo. Quando o Optimus Prime chegou à Terra, entendeu? Quando os Autobots e os Decepticons chegam à Terra. Ninguém conhece nada, entendeu? Os robôs assustados com os humanos assustados com os robôs, né? Então você vê bem aquela dinâmica dos Autobots com os humanos e dos Decepticons com os humanos ali engatinhando mesmo. Você vê que está tudo bem no início ali,
né? Você tem uma interação bem inicial de ambos os lados, né? Então ele entrega um roteiro ok, nada excepcional, mas um roteiro ok. Agora, vale a sua lida? Se você curtiu o universo de Transformers, é um quadrinho legal, tá? Se você entende o que é, né? Se você já tem alguma bagagem de Transformers, né? Sabe pelo menos o básico da mitologia, né? Você vai curtir sim, tá? Ele faz um trabalho legal e ele não muda nada aí do core inicial, né? Do core da mitologia, né? Tá tudo aqui. A matriz da liderança, o porquê que ele chama Optimus Prime, a personalidade do Starscream, tá? Também é bem mantida, então você tem vilões realmente vilanescos aqui no quadrinho, né? Então eu acho que o Daniel Warren Johnson ele começa muito bem, tá? Ele começa muito bem nesse volume, mas a história é uma história ok, tá? Não é nada excepcional não, tá legal? Então tirando as ressalvas aí da arte, dessa parte da arte, Transformers Volume 1 é uma HQ interessante, tá? Eu gostei de ler, beleza? Então Transformers Volume 1, a primeira edição aí do Universo Energon foi para conta. Essa é a minha opinião. Agora deixa aqui nos comentários a sua opinião. O que você achou dessa HQ? Você leu? Você vai acompanhar o Universo Energon? Você curte Transformers? Você vai ler por causa dos Transformers ou você vai ler por causa do G.I. Joe? Lembrando que o Universo Energon ele vai ter tanto o título Transformers, né, quanto o título G.I. Joe, né? Você vai ler esse Universo Energon? Deixa tudo aqui nos comentários para a gente trocar uma ideia aí nos comentários, beleza? Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua presença. Espero que você tenha curtido. Se você curtiu, deixa seu like. Se você puder comentar e compartilhar, melhor ainda. E se você puder se inscrever no canal, isso aí ajuda demais o canal Resenha 81. Lembrando, nós somos um canal pequeno, então essas simples ações aí já ajudam demais o nosso canalzinho aqui, beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima resenha. Valeu!